Pessoal, boa noite, estamos ao vivo nas nossas redes sociais, começando mais um episódio do Papo de Craque. E está começando, na verdade, o último episódio da primeira temporada. E aí, Theo, como é que você tá? É o último episódio, né? Já Viu? bate aquela tristeza, né? Lembrando, Então, né? tá bom. Todos os papos de craque, né, que nós tivemos. Com certeza, e hoje, durante toda a Copa, a gente esteve junto debatendo polêmicas, palpites. E Moisés, seja muito bem-vindo, nosso colega, e também estou com o Pive aqui. O Pive, e também estamos já ao vivo, também em ligação, né, com o Carlos Simon, que está diretamente no Canadá. Não, eu não sei se ele está no Canadá. Primeiro, boa noite. Boa noite, né? Boa noite, Rafael, Theo, Moisés, o Jairo, todo o pessoal. E hoje é uma noite especial para nós, né? Nós que gostamos do esporte de Três Passos, né? Temos a presença de um dos maiores árbitros da história do futebol brasileiro e do mundo, né? Pitou Copa do Mundo, Carlos Simon, o Caio. Boa noite, Carlos. Boa noite, Pive. É uma satisfação falar contigo, com a rapaziada toda e com todos os amigos aí de Três Passos, não é? Essa cidade que eu tenho um enorme carinho. Morei por muitos anos aí, juntamente com meu falecido pai, o professor Bento Ramiro Sino, minha mãe, né, minhas irmãs, e tive a satisfação de deixar grandes amigos aí. Faz muito tempo que eu não retorno, né? Há algum tempo atrás acabei indo aí a Três Passos, recebi uma homenagem, mas faz tempo, né, que eu não retorno. Agora eu estava no Canadá, retornei e estou em Porto Alegre, porque daqui a pouco estarei comentando pela ESPN, eu trabalho na ESPN já há alguns anos, Universidade Central de Caracas contra o Santos. A bola rola daqui a pouco. Mas vamos bater um papo hoje. Agora dá tempo. Bom, então, assim, Simon, algumas novidades foram implementadas no futebol nesta Copa do Mundo. O que você vê de positivo ou tem alguma coisa que não você entende que não é o momento para troca? Bem, a Copa do Mundo sempre apresenta algumas novidades, né? Há uma reunião da FIFA com a International Board, que é a guardiã da regra do jogo, e em todas as Copas do Mundo sempre tem alterações a regras de futebol. O que a FIFA quis nesta Copa de 2026? Mais velocidade ao jogo, mais dinamismo, porque estava muito tempo, se nós pegar a Copa do Mundo da Rússia 2018, em torno de 54 minutos de bola rolando. Se você pegar o brasileiro, aqui que nem se fala, são 45 minutos. Então, para isso, teve uma série de alterações, como, por exemplo, o goleiro tem 5 segundos para bater o tiro de meta, o arremesso lateral, o jogador tem 5 segundos para cobrar o arremesso, não reverte, o jogador tem 10 segundos para sair e o outro entrar. Então, são todas as modificações para acelerar o ritmo do jogo e ganhar mais tempo de bola rolando. Eu acho que são benéficas, não é agora na Sul-Americana e na Libertadores, a Conmebol vai usar essas regras. No Brasil ainda estão decidindo, a CBF juntamente com os clubes. Teremos o impedimento semiautomático, que é um avanço tremendo. A regra número 11, que trata do impedimento, ela tem que ser alterada, porque, na minha opinião, é um absurdo você anular um gol pela ponta do nariz, pela ponta da chuteira, igual tivemos um gol do Irã anulado, da Colômbia anulado nessa Copa do Mundo, o outro que pegou no fio de cabelo, né, em que a bola que acusou, a bola com chip. Isso aí eu acho que não tem ganho técnico nenhum. Então, portanto, essa regra tem que ser alterada. São modificações que deram certo na Copa do Mundo e que tendem a dar certo aqui no futebol brasileiro também. Bom, você acompanhou os jogos aí, de alguma forma, você estava no Canadá também, né? Acompanhando na casa da tua filha por lá. Deu para acompanhar evoluiu o futebol do mundo e o brasileiro parece que evoluiu, né? Foi uma vergonha tremenda, não é? A seleção brasileira, uma das piores seleções que eu vi na minha vida. Também uma decepção enorme com Carlo Ancelotti, o técnico italiano, que tem um enorme currículo, né, um reconhecimento profissional mundial, treinando equipes de futebol. Como técnico, ele foi auxiliar técnico da Itália, né, o país dele, numa dessas Copas do Mundo, já lá no século passado, e agora como técnico da seleção brasileira, que não disse a que veio, não deixou um legado. A seleção brasileira com os jogadores, é inadmissível você querer improvisar numa seleção brasileira um lateral,
como foi improvisado, né? Um meio-campo que não tinha um meio-campo que pensasse o jogo. Para mim, tecnicamente, só o Vini Júnior que se salvou. E a própria, quando tu pega e vê o centroavante da seleção brasileira batendo escanteio, alguma coisa está errada. Você é técnico de futebol, sabe, o centroavante está lá para fazer gol, ele tem que botar ele dentro da área. Então, o Brasil foi uma vergonha total, né? Estreou mal contra Marrocos, no primeiro tempo jogou muito mora para ter levado uns 3, 4 gols, aí o Vini achou um gol lá, tirou da cartola, o primeiro tempo terminou 1-1, segundo tempo o Marrocos cansou um pouquinho e o jogo ficou empatado. Depois contra o Haiti, que é um time muito fraco, né? E depois contra a Escócia. E aí, o Japão quase saiu fora, ganhou na Bacia das Almas, já, e depois para a Noruega, que perdeu aquele jogo, que foi um centroavante do Haaland, do calibre, do quilate, da qualidade desse jogador, um gol de cabeça, e o outro ele domina uma bola no meio de 3 jogadores, ninguém chega, ele faz o gol. Então, e uma coisa extremamente errada, fora da essência do futebol brasileiro, a seleção brasileira tem 33% de posse de bola, tá tudo errado. Então, agora premiou a melhor seleção, que há algum tempo já implementou. Eu participei da minha 3ª Copa do Mundo, que foi na África do Sul, eu vi a Espanha de perto, e eles têm essa metodologia, essa filosofia, não é de toque de bola. A Espanha sempre joga, a média de posse de bola é 65% a 70%. Então, obviamente, quem tem a bola tem mais facilidade de fazer o gol. Ficou em boas mãos, né? Deu um banho de bola na Argentina, que também já chegou esgualepada na final, já vinha. A Argentina é um time médio, com um gênio, que é o Messi. Mas foi bem melhor que a seleção brasileira. As minhas 2 favoritas eram a Espanha e a França. A França também com um ataque extraordinário, mas acabaram se cruzando na semifinal e a França ficou para trás. Bom, como árbitro, com toda a tua história, a bagagem que você tem, deu para ver assim, ficou mais fácil apitar agora? Muito mais fácil. Muito mais fácil. O cara tem um VAR, tem uma segunda oportunidade. Por exemplo, no jogo do Brasil com a Noruega, um pênalti escandaloso para a seleção brasileira, o árbitro não marcou. Então, o VAR veio corretamente, ele foi marcar o pênalti. Se não tiver VAR, não tem penalidade. Então, hoje você tem se usar, sou favorável até todo dia, mas ela viu, para mim, esse máximo benefício. No Brasil, o VAR é intencionista, ele se mete tudo e não tem que se meter. Inclusive, como acaba se metendo mal também no jogo Argentina-Tito, uma posta falta, que eu não marcaria falta, acontece a jogada a 85 metros do gol da Argentina. Ou seja, o cara do Egito pega a bola, dá 14 toques na bola, dribla 3 argentinos, vai na linha de fundo, cruza e o cara faz o gol. O VAR não pode se meter nesse tipo de jogada nunca. Aí o VAR se meteu mal e anularam um gol legal da seleção do Egito. Mas o VAR é muito mais tranquilo, né? Você apitar com o VAR do que sem. Bom, agora eu quero saber um pouquinho do Caio, falar com o Caio, né? Que quando eu fui treinador de um time de meninos aqui, você era bem menino mesmo, talvez o mais jovem daqueles, né? Daquele time. Uma história, jogou no Águia Negra aqui da cidade, né? Caio, você tem alguma recordação daquele tempo de menino aqui em Três Passos? Tenho, claro. Eu saí cedo, né? Eu nasci na cidade de Três Passos, Três Passos não, do Braga, bem pertinho também, da região do Alto Uruguai, e aí nós nos mudamos para Três Passos. Então eu morei aí em Três Passos até os 13 anos de idade, né? E inclusive eu joguei no teu time, no Águia Negra, naquela meia cancha havia o Cebinho, acho que jogava com nós, o Odivan, o Serginho. Tinha o Jorge Silva, um rapaz que jogava muito bem naquele time, né? Tinha o Serginho, o irmão dele era goleiro também. Isso, o Joãozinho. Então, tinha uns caras bons, e inclusive eu ganhei na ocasião aí, que o refrigerante, né, foi Coca-Cola, que fez aquele Coca-Cola Bom de Bola, eu fiquei em primeiro lugar aí do estado do Rio Grande do Sul, da categoria de 10 a 12 anos. E foi pro Rio de Janeiro, representou o estado todo, né? Representei o estado todo, fui com meu falecido pai no Maracanã, disputei a nível nacional e jogava muita bola aí no campo, sempre estava aí perto da BB, tinha o campo que nós jogávamos aí, depois tinha o campo do Águia Negra, então tenho muita saudade daquele tempo. Outro dia estava revendo algumas fotos, não é, da gurizada, um grande amigo que
se eu não me lembro, eu acho que não sei se está ainda, que era o Paz, o Juarez Paz. O Juarez faleceu, é uma pena. Foi você que me falou, né, que ele faleceu. Ele era um grande amigo meu, o Odivan também foi outro grande amigo. Também faleceu, né? Então... rapaz, é uma pena, né? Pife, deixa eu só te interromper um pouquinho agora. Sim, nós estamos ao vivo, nós tivemos um probleminha técnico na nossa live, agora sim nós estamos ao vivo. É mais uma edição do Papo de Crack e o nosso convidado Pife está conversando com o Carlos Simon, né? Pois é. Vamos pedir, Carlos, consegue me ouvir? Sim. Carlos, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rafa Ribeiro, um dos apresentadores aqui do podcast. Interrompendo um pouquinho vocês, eu queria que você contasse um pouco para os nossos espectadores sobre a tua carreira, né, a tua carreira no esporte. Seja muito bem-vindo, obrigado por ceder esse momento para a gente. Obrigado, Rafael. Um abraço para vocês. Bom, eu nasci aí na região do Uruguai, na cidade do Braga, depois morei muitos anos em Três Passos, aí me mudei para Passo Fundo e posteriormente em Porto Alegre. Eu sempre gostei muito de jogar futebol, o que me levou, não é, a ganhar esse campeonato aí desse refrigerante como o melhor jogador do estado, e depois em Passo Fundo também joguei algumas equipes lá, inclusive enfrentamos o Grêmio na ocasião, lá no estádio do 14 de julho, Vermelhão da Serra, e aí eu tive algumas possibilidades de vir para a capital, acabei não vindo, porque eu trabalhava em Passo Fundo, estudava e tal. Quando eu vim para a capital, já com 17 para 18 anos, eu acabei fazendo a peneira no Grêmio, no Internacional, não passei em São Leopoldo, mas também trabalhava, eu era office boy do Unibanco, e trabalhava, tinha que ajudar em casa, aquela coisa toda, e estudava, fazia o 2º grau à noite na Escola Técnica Parobé, e no campeonato do Grêmio Estudantil, a minha equipe saiu fora na semifinal, e aí um sujeito lá disse, porque o Simon, né, me chamam de Simon aqui, em Passo Fundo, aí em Três Passos me chamavam de Caio, em Passo Fundo me chamavam de Três Passos, meu apelido em Passo Fundo é Três Passos. Quando eu vou sair do Braga para Passo Fundo, da onde que é esse piá? Eu jogava bem, não é? Jogava bem, sim. E tal. Sou testemunha disso aí. Tu é testemunha, e aí eu vim a Três Passos e ficou. Inclusive tem um grupo de amigos ali de Passo Fundo, eu participo com eles de algumas coisas, eventualmente quando vou lá, e aí Três Passos. E em Porto Alegre, Simon, né? Ficou Simon, que é meu sobrenome, né? Carlos Eugênio Simon, e aí eu apitei, o cara disse, apita a final, eu fui e apitei o jogo, e o professor Luiz Cunha Martins, que foi árbitro da Federação Gaúcha, era professor de Educação Física na ocasião, e ele disse, Simon, tu tem jeito para apitar? E aí me deu o endereço da Federação Gaúcha, eu fui atrás, fiz o curso da Federação Gaúcha, e aí comecei a apitar pelo interior do estado, inclusive tive uma oportunidade aí apitando um jogo do TAC, aí no estádio em Três Passos, né? Também fui muito para essa região, para Santo Ângelo, Santa Rosa, Criciúmal, Frederico Westphalen, quando eu fiquei 5, 6 anos então eu viajava muito pela região, depois 2ª divisão, e aí sim, a partir de 92, 1ª divisão, e 93 Campeonato Brasileiro. E aí não parou mais, né? Aí apitei a minha carreira, fiquei desde 97 como árbitro da FIFA, foram 14 anos na FIFA, apitei a Olimpíada em Sydney no ano 2000, a Copa no Japão e na Coreia 2002, a Alemanha 2006 e a África do Sul 2010. Então, é uma bagagem, é uma história, né? 1.198 jogos, né? Foram várias decisões aí, 95 decisões entre futebol profissional e amador. Então tem uma história bonita. Graças a Deus eu sempre digo por onde ando, não é? Depois eu me formei em jornalismo e desde 2011 eu fui contratado pelo Fox Sports e hoje trabalho na ESPN, comentando as principais ligas do mundo, né? E a Libertadores, Sul-Americana, enfim, que vocês assistem por aí. Com certeza. Então eu acho que eu sempre digo, Pive, que eu combati o bom combate, não é? Encerrei minha carreira e guardei a fé. Pois é, é uma história fantástica que fica registrado, né? Trabalhar em 3 Copas do Mundo isso não é para qualquer um, né? Isso é uma história. Sim. O que apitou 3 Copas do Mundo fui eu, né? Pois é. Então, é um orgulho enorme, né? Ter saído aí da nossa região e ter andado, me possibilitou conhecer mais de 30 países aí que eu conheço, graças ao apito, graças ao futebol, e fico muito feliz, não é? Tenho algumas cidades do interior aí, sou cidadão honorário de Porto Alegre, de Passo Fundo, ganhei uma homenagem em Três Passos também, em Alegrete, São Borja, então, sem dúvida nenhuma, foi uma carreira vitoriosa.
E tem boas lembranças aí de Três Passos. Pois é, e essas lembranças o povo também tem aqui de você, Simon, por toda a história que você fez, a trajetória, sempre crítica. O árbitro não é fácil, né? Só é bom no final do jogo, daí quando o time ganha, né? O time do cara, né? Porque o que perde, sempre o árbitro é um dos culpados, né? Isso tá dentro do futebol brasileiro. Isso não é muito bom, não. Mas não tem como nós mudar. Isso ficou marcado já, né? E eu tive a possibilidade de apitar o mundo afora, mas eu me lembro de Três Passos, aí tinha bons jogadores, grandes jogadores. Na época tinha o Gigante, que era um extraordinário meio campo, jogava muita bola o Gigante, né? E tinha bons jogadores de futebol em Três Passos, que depois a gente acaba se perguntando como é que não foram mais longe, porque hoje em dia tu vê cada jogador que estão nos profissionais aí, do próprio Grêmio Internacional. Tininga, não sei se tu lembra do Tininga, do Banco do Brasil. O Tininga do Banco do Brasil, esse cara sem dúvida nenhuma. Jogava em qualquer time do Brasil, tenho certeza disso, né? Me lembro do Tininga. Depois não era o Susba também, não? O Susba, infelizmente, aquele que era teu amigo de infância, faleceu logo depois, naquela época, novo também, jogava muita bola. Jogava muita bola. Teve os irmãos do Cebinha ali, o Serginho. O Serginho, o Nenê. Nenê Vatia. Isso. Eles eram mais velhos, eu era da turma, o irmão dele já era um pouco mais novo que o Cebinha, não era? O Cebinha era mais novo, era da tua idade, mais ou menos assim, né? Era menino também. E aquela época que você jogou aqui naquele time de juniores que nós denominávamos, e eram juvenis no Águia, né? Todos eles eram da tua idade. Tu tinha, talvez tu era o mais jovem, mas os outros tinham um pouquinho mais de idade. Mas nenhum tinha 17 anos, eram uns meninos. E a gente fez uma história bonita e ficou marcado um trabalho bonito que eu tive orgulho de fazer. E hoje eu tenho orgulho de dizer que o primeiro treinador do Carlos Simon fui eu. Não foi jogador porque não quis, né? É verdade, tô te devendo um churrasco. Quando vier a Porto Alegre, me avisa, vamos comer um churrasco aqui em casa. Vou mesmo. Mas era importante, mas tu sempre foi um abnegado, tu gostava muito de futebol, e é difícil ser no interior, né? Tem que ir atrás da bola, atrás do uniforme, enfim, mas tu sempre foi um batalhador, e aquela gurizada lá, boas lembranças aí. Um auxiliar teu, um secretário teu da Copa, quando tu era o representante da Copa do Mundo do Brasil, aqui por região sul, tu recebeu uma homenagem no Clube de Aliança, o cara disse, tu como treinador é muito ruim, o Carlos Simon do teu treinador foi ser árbitro, né? A corneteira, né? Mas bota árbitro nisso, diz pra ele. O pessoal não perde a oportunidade, né? A gente agradece demais, né, Pive, o Carlos. Carlos, obrigado por você ceder um momentinho aí do teu dia. Eu sei que deve ser bastante corrido, mas com certeza a gente vai organizar de uma forma melhor um dia para você aparecer aqui no Macau com a gente. A gente agradece a tua participação, falando um pouquinho da tua história, né, e com certeza você tá convidado a participar novamente do Papo de Craque, tá bom? Tá, obrigado. Vou deixar um abraço a todos vocês. Eu estou lá no Instagram, @CarlosSimonApito, quem quiser seguir. Tem os lances que eu comento, as polêmicas, enfim. Daí, daqui a pouco, às 9h30, estarei na transmissão pelo canal ESPN, da Universidade Central de Caracas e Santos, pela Copa Sul-Americana. Foi uma satisfação, um forte abraço, Pive, a todos os trespassenses aí. Meu orgulho sempre de ter passado por essa cidade, juntamente com a minha família, tenho um apreço enorme. Estou em Porto Alegre, precisar alguma coisa também, só prender um grito. Um grande abraço para vocês aí, boa noite a todos. Valeu. Obrigado, Carlos. A gente conversou aqui, o Pive conversou, né, com Carlos Eugênio Simon. Ele é o único árbitro brasileiro a arbitrar 3 Copas do Mundo. Ele é comentarista na ESPN e é um juiz renomado. Este é mais um episódio do Papo de Craque. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, e a gente está recebendo aqui nosso grande amigo Pive, também o Moisés, o colega Moisés, até o comentarista, e a gente vai iniciar aqui essa nossa última programação da Copa do Mundo, né? Pessoal, vamos falar bastante sobre a Copa, as perspectivas de como foi a final, de como foi essa Copa do Mundo, e com certeza a gente já vai, daqui um pouquinho, lendo os comentários também, né, no Facebook a gente vai dar uma olhadinha e não podemos deixar de falar dos nossos parceiros, o Paisano, a Moda Pé Esportes, a Maquipel e também a BeHappy, que está com a gente. Então sejam muito bem-vindos
e também a Las Vegas Burger, né, pessoal? Então, para você que tá assistindo aí a nossa live, já aproveita e compartilha, né, Theo? Tem que compartilhar. Se cada um compartilhar uma vez, já vai vir muita gente. Vamos já colocar uma meta. Quantas pessoas tem que ver? 50. 50 pessoas? Vamos dar uma olhadinha em quantas pessoas a gente tem aqui e a gente já passa a bola para vocês. Moisés, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado também o Pive. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Rafa, Telzinho, né? Obrigado pelo convite para mais uma vez estar aqui no Papo de Craque. Meu grande amigo Pive, né? De longas parcerias no futebol também, né? E estarmos aqui falando de futebol, coisa que a gente gosta muito de fazer, né, Pive? O futebol nos move também, né? Moisés, assim, todos os locais que tu vai trabalhar com futebol, com o esporte, não só o futebol, mas o esporte em si, tu faz amigos, né? Eu tive o privilégio também de trabalhar em outras localidades, como São Nicolau, Ortiz, tu conhece Ortiz aqui? Sim. De Três Passos? Eu também posso dizer que fui o primeiro treinador dele. Eu fui trabalhar numa cidade de São Nicolau e tinha um time lá, o Piratini, e tinha um grupo de idosos já, idosos não, mas tinham 30 anos, e comandava. O pessoal me pediu para mim assumir como técnico do time. Eu disse, para assumir aqui tem que fazer algumas alterações, né? E tinha uns 5, 6 meninos lá, a gente montou aquele time, mesclou, ficamos 2 anos e perdemos 2 jogos em 2 anos. Disputamos todos os campeonatos regionais por lá. Então, fiz amigos lá, né? Fui o primeiro treinador de Primavera do Leste, no Mato Grosso, né? E depois foi campeão, mas não comigo, né? Não seria o campeão, mas podia até ser, né? Então tem toda essa história. Onde você vai e trabalha no esporte, Theo, vai conhecer isso, Theo. Tu vai conhecer, saber que o esporte é uma mina de diamantes e você não precisa lapidar eles. Sim. Fazer amigos. Vamos aproveitar e ler comentários aqui. O Milton Jacques está te mandando um abraço. Tá na escuta diretamente de Lindolfo Collor. Isso. Também o pessoal que está assistindo aqui, o Vitor Mankowski, do Las Vegas, está participando aqui com a gente. Vamos falar de Copa do Mundo. Vamos falar, tem muita história para a gente falar. Moisés, foi o Moisés e Theo. Eu quero fazer. Vamos fazendo aquela. Passando um por um. A Copa, ela surpreendeu? Foi uma Copa meio fria? Qual que é a tua expectativa? Tua formulação ao final dessa Copa? Essa Copa foi, como diz, né, foi a maior de todos os tempos, né? Então teve muitas seleções. Talvez alguns jogos, né, ali de seleções, né, que a gente não esperava que iria muito longe, né, como Cabo Verde, né, que foi muito longe. As favoritas, né, chegaram no final, né, Espanha, França e a Argentina e a Espanha, né, que fizeram a final, né, que pra mim a final foi um jogo assim que a Espanha dominou a Argentina quase o tempo inteiro. Se não me engano, a Argentina finalizou uma vez em todos, uma ou 2 vezes na prorrogação, e né, contando tudo. Então acho que foi uma vitória merecida e a Espanha jogou pra ganhar a Copa. Moisés, o que você acha? Além de ser a maior Copa em questão de seleções, né? Eu acho que foi mesmo a maior Copa de todas, né? A gente viu grandes jogos, né? Grandes embates, grandes partidas que desde a fase de grupos ficaram marcadas. A gente comentava no outro podcast que eu participei aqui, o jogo entre Japão e Holanda. Foi um baita jogo de recuperação do Japão. E depois do mata-mata ali, a gente viu quantas viradas, né? Principalmente da Argentina, né? Se tu vai me perguntar hoje qual é o melhor jogo da Copa, né? Eu não vou ficar com a final, vou ficar com aquele jogo Inglaterra e Argentina, né? Um jogo 1-0 até com 85 minutos e a Argentina vai lá com o Messi jogando sua última Copa, podemos dizer assim, fazer 2 gols em 7 minutos, virar o jogo, classificar para a final. Então acho que foi esse o grande jogo, uma Copa marcada por grandes jogos e também marcada por o adeus, né? Última Copa de alguns jogadores, né? Cristiano Ronaldo, última Copa, Messi, última Copa, o Neymar falou que não joga mais, agora voltou atrás, parece que vai jogar mais uma, idade ele tem, né? Esperamos que ele tenha condições, porque na minha opinião o Neymar ainda consegue fazer um bom jogo, mas se tiver condições físicas, né? Porque técnica ele tem e mostrou isso sendo campeão de praticamente tudo, né? Só faltou a Copa do Mundo e a Bola de Ouro, porque o Neymar foi campeão da Champions, foi artilheiro da Champions, campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, campeão paulista, artilheiro da Libertadores. Então eu acho que o Neymar acho que não deu adeus ainda. Eu acho que ele vai tentar mais uma Copa pela frente. Tem aquele vídeo da inteligência artificial que foi feito. Sim. Vem
Vem o Neymar jovem, o Neymar ali no seu auge, vamos dizer, e vem o Neymar atual. O Neymar atual e o mais futuro com a taça 2030, né? Bonito, né? E tem mais, Neymar conquistou a Olimpíada, né? Quantos jogadores tentaram conquistar a Olimpíada e não conquistaram? Então, eu acho que quem falar que o Neymar não é um grande jogador, acho que eu vi alguns falando, acho que sabe um pouco de futebol. E aí, Theo? Não jogou uma Copa porque não teve muitas condições físicas, né? Tu acha que o Neymar vem na próxima Copa? Depende, né? Porque se ele tiver uma lesão assim, que nem, né? Depende se vai ter grande lesão, se ele vai ter continuidade, porque não sabemos se ele vai continuar no Santos agora, né? Daí ele vai ver se vai renovar o contrato, ele tem que ter ritmo de jogo. Isso, tem muito tempo para a próxima Copa, né? Muita coisa pode acontecer. Eu falo essa questão pela questão da idade, né, Pivi? Ele tem condições, né, de jogar uma Copa, mas tem que evoluir muito tecnicamente, não, mas fisicamente, né, ter condições de jogar, porque ele foi para a Copa e jogou alguns minutos, né? O pensamento que nós temos aqui, quase todo mundo tem. O Simon falou da mesma coisa, né? O Brasil foi a decepção. Sim. O Brasil foi a decepção maior de todas as equipes que participaram. É a maior Copa do Mundo também pela participação de tantas equipes, né? E jogos memoráveis, como você falou há pouco, né? Teve jogos que prenderam a gente, mesmo que não fosse o Brasil que estava jogando, não era times que nós tínhamos uma afinidade. Olha, me surpreendeu positivamente Marrocos, que é que evolução do futebol de Marrocos. O Egito, né? Marrocos já havia feito uma grande Copa anterior, né? Anterior, exatamente. E o Egito também. E aí, Cabo Verde, então, que não se ouvia falar, né? Não sabia que não tem campeonato do país, né? Nacional, porque é uma ilha tão pequena. E tem dificuldade de ter até campos para jogar, mas foi uma surpresa positiva. Todas elas. Alô, só um pouquinho, Pivi. Alô? Tá, beleza. Eu vou pedir pro pessoal. Chegou nossa boia aí. Chegou a janta. Que maravilha. Chegou a janta. Acertamos. Olha, então. chegou. Não, isso é um rápido, pessoal do Paisano hoje, hein? É rápido, pessoal, hein? Olha só. Ó, o merchan, é hora do merchan, hein? Mas olha que bolsa bonita, hein? Que bolsa caprichada. Vamos ver o que. Vocês estão com fome? E o Paisano, quando tu vê um negócio assim, tu já vê que é carne e é comida boa, né? Os caras são fera. Olha que chique, olha que chique aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Agora eu tô... Farofa. Olha aí. Tem molho. Que o Paisano faz entrega. Não faz entrega, mas você pode escolher. Eu acho que a carne eles devem estar assando ainda. Não, acho que só mandaram a... Theo, não deixa ele sair, ele vai levar. Mentira. Não, mas pelo calor da bolsa aí. Que, tava quente a bolsa, né? Quentinha, hein? Você pode escolher a carne, eles assam e você pode levar pra casa. Né? É um pra cada um, hein? Olha aí. O pessoal da produção aí não vai comer, hein? O pessoal da produção não vai comer. Eu vou deixar um aqui dentro pra vocês, tá bom? Vocês merecem. Vamos falando mais de Copa enquanto eu vou ajeitando aqui pra gente comer. O que mais marcou na Copa, nessa Copa pra você, Theo? Um jogo assim... O que tu acha? Me surpreenda. Eu acho que talvez, né... Tem vários lances que marcaram, né? Desde a remada Viking, né? A surpresa de Cabo Verde, os grandes jogos, decepções, né? Com o Brasil, Uruguai, Portugal... futebol, né? A Espanha revolucionando, que pra mim é a nova escola de futebol, né? Que é um novo jeito de jogar. Eles não abrem mão do jeito de jogar deles, que é toque de bola, tudo. Essa remada Viking assustou os brasileiros. Não foi. Foi um momento espetacular da Copa, né? E outra, o público, né? Quase todos os jogos estavam com um público extraordinário. Teve Copas do Mundo que o público era pequeno. Por quê? E olha os valores que cobravam o ingresso, né? Que loucura, né? Fora da realidade brasileira. E fora da realidade de muitos países, né? Isso, e estádios com capacidade superior que a gente vê no Brasil, né? Sim. Alguns com 3 anéis, né? Então, mais de 60 mil pessoas. Né? E outra coisa que teve estádio com calefação de ar, né? Sim. Parada de hidratação também. Isso. Eu acho que essa parada para hidratação vai acabar acontecendo naturalmente em todos os campeonatos. Porque o pessoal precisa ter um cuidado, né,
dos atletas. E serve também para o técnico fazer uma... Bom, você que também brinca de técnico às vezes, né? Sim. Sabe que é interessante uma paradinha, conversa com os atletas, orienta, ajeita o time, né? Eu acho que o caminho vai ser esse mesmo. Ao natural vai se adequar, vai ser uma regra, né? Que vai vir pro futebol. Mas tem os dois lados, né? Pro time que está pressionando, buscando resultado, esfria o jogo, né? Então, tem os dois lados. Mas eu acho que sim, naturalmente vai vir a ser uma regra essa pausa. Eu acho que ela veio... Essas modificações, algumas e quase todas elas, até nas regras, né? Por exemplo, aquele 5 segundos para você cobrar a lateral. Não, isso é muito bom. Muito bom. Tava na hora, né? Sim, Tava na hora. Os jogadores, o goleiro fazer... enrolar lá para cobrar um tiro de meta, não. Fazer seleção. O jogador pedir atendimento a cada minuto, até ficar um minuto fora. Agora ninguém quer mais atendimento. Então, essa é a melhor de todas. Eu acho que essas novas modificações na regra vai evoluir o futebol, vai fazer com que aquele jogador que você acha... Eu sempre digo assim, eu gostaria de comprar todos esses atletas do Brasil pelo que eles jogam e vender pelo que pensam que jogam. Eu estava rico, né? Estávamos ricos, todo mundo. Estávamos. Porque tem jogador que acha que joga mais do que joga. Jogador joga o que joga. Ver o pior jogador que existe, eu tive o privilégio de ser treinador em outras equipes, o pior jogador que existe não é o ruim, é aquele que acha que joga mais do que joga, porque ele vai atrapalhar, ele vai perder, ele não sabe fazer. Agora, quando o jogador é mediano, ele sabe das suas limitações, ele vai fazer exatamente o que ele sabe fazer. E no Brasil nós vimos, tem jogador que acha que a bola é parte dele, ele vai olhar para um lado e vai bater para... Não é assim. A bola tem que chamar, ela tem que tratar ela com carinho, né? Sim. Senão ela vai ter que cobrar. Exato. Eu acho que na questão de decepção, né? Acho que vai concordar comigo, Vivi. O Rafinha deu uma entrevista que me decepcionou muito. Pô, eu podia estar de férias, eu não queria estar aqui. Pô, antigamente todo mundo lutava por uma vaga na Copa do Mundo, né? Eu acho que essa declaração devia ser o fim da carreira do Rafinha na Copa do Mundo. Na seleção, né? O fato dos jogadores não vestirem a camisa, né? Eles não tem aquele pertencimento. É uma honra, né, vestir a camisa da seleção, não é uma obrigação. Né? Você vê os uruguaios cantando o hino, eles arrepiavam. Os próprios castelhanos, os argentinos, que são vibrantes por natureza, né? Eles raçudos. Enquanto que o nosso, ele estava ajeitando o cabelo, passando um gelzinho no cabelo, passando trancinha, fazendo trancinha. É muita coisa. E os jogadores são muito mais preocupados com a estética que com o futebol. E aí, que é o que interessa no campo, claro, né? Dentro do campo você joga futebol. Isso, infelizmente, mostra para o jovem, aquela criança que está assistindo o esporte, o futebol, que ele pode ser assim também. E não é necessário. Não, ele precisa ter umas regras, e as regras têm que ser cumpridas. Entre as regras é ser um atleta. Tem jogador que acha que não precisa ser atleta. Sim. A qualidade dele é superior. Não. Nós temos exemplo acabado de que o atleta, o Cristiano Ronaldo é um craque e é um atleta. Né? Perfeito. Sim. Né, Theo? Você conhece bem a história do Cristiano Ronaldo, né? Como eu já disse, ele nunca comeu batata frita, não toma bebida de álcool, ele sempre tem hora pra dormir, né? Como o Haaland ficou conhecido, né? Que tem aquela dieta. Então eles são atletas, eles seguem tudo pra serem grandes jogadores. E são. E conquistaram isso exatamente por isso, porque eles são completos. Enquanto que os nossos, é triste. Nós olhamos a seleção brasileira, que era um sonho para nós assistir Copa do Mundo. Eu lembro de Copas do Mundo que eu andava por tudo que lado para assistir. Não tinha televisão, era difícil. Queria ver. Sim. E depois, hoje, não dá nem vontade, né? Assiste a abertura com o hino do Brasil já dá vontade. Vamos sair porque esse time aqui não é o nosso, não nos representa. É isso aí. Pivi, tem gente assistindo aqui, olha que bacana, o pessoal mandando muita mensagem, hein? O Vilmar Schossler, boa noite, Theo, boa noite, a Rádio Alto Uruguai, estamos na escuta assistindo desde San Alberto, em Paraguai. Olha aí. Os paraguaios, conhece o pessoal? Deixa eu ver.
O Paraguai fez uma boa Copa do Mundo. Boa, né? O goleiro do Paraguai foi muito bem, né? Um dos o melhores. Orlando Gil. Bom goleiro, né? O Ivador Fontanive também tá. Jogador. Abração ao Pive, que legal ver jovens no debate. Maurício, bom jogador, o Brasil não deu uma chance Pois no Paraguai com condição de ser titular na próxima Copa do Mundo. Me surpreendeu que o Johnny, aquele se naturalizou americano, não jogou, né? Não jogou, Johnny. Que esteve no Internacional. Sim, né? jogou no Inter. O pessoal tá acompanhando? Ó, o pessoal que tá acompanhando, tem um pessoal de Pindamonhangaba, em São Paulo, hein? O Carlos Diniz. O Carlos Diniz, o Carlão conhece? amigo de infância. E jogava demais. Esse cara jogou, ele foi treinador do CSA de Alagoas, foi preparador físico do Brasil de Pelotas, quando o Brasil foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu ia para a final pro Coritiba ou pro Bangu, não me lembro agora, né? O Valmir Louruz era o treinador e o Carlos Diniz era o preparador físico. São pessoas assim que marcam, né? O Carlos Diniz se criou aqui em Três Passos. É daqui, um dos Olha grandes... o tempinho aqui em Três Passos, hein? Mas que bacana. Então, tem algumas perguntas, e ele vai fazer as perguntas pra vocês, ele vai fazer o comentário dele e passar a bola pra vocês, Ótimo. tá bom? Vamos lá. Simbora, Theo. Então, a maior surpresa, eu diria que acho que é um consenso, né, que é Cabo Verde. Concordo? Sim, concordo. Eu acho que por não participar de nada Cabo Verde, nenhuma atividade, nunca se ouviu falar que tinha futebol lá. Com o que eles apresentaram, foi a bela surpresa. A maior decepção, Brasil, unânime. Melhor jogo. Eu acho que... Eu já palpitei nessa. E eu acho que também foi Inglaterra esse. e Argentina pra mim. Inglaterra e Argentina pra mim foi... Também foi um jogaço, Portugal e Croácia. Também. 16 avos, né? França e Espanha também foi um jogaço. Então, jogador da Copa. Meu jogador da Copa. Eu não concordo com a FIFA, né? Eu não acho que o Rodri foi o melhor jogador da Copa. Eu acho que fica entre Mbappé e Messi. Essa questão de ter que escolher um dos campeões, eu acho que tá errado. Eu acho que o Messi foi o melhor jogador. Eu fico com o Messi. Se a França fosse campeão, seria o Mbappé. Tem o Mbappé também. E fez uma grande Copa, se tornando o maior artilheiro das Copas, né? Não só dessa Copa, Messi. 22 gols em todas as Copas. E o Mbappé vai ter pelo menos mais 2 Copas. Mais 2. E ele é centrado também. Também é centrado, vai nesse rol de atletas, né? E eu acho que o Brasil ficou devendo, né? Em tudo. Em tudo. Raça, determinação, vontade. E assim, como jogadores... Um time de futebol não é feito de apenas atletas também, de homens, né? Homens de verdade. Homem não é aquele que namora todas as meninas, nem dá soco em todo mundo. Isso não quer dizer que o cara é mais homem que eu. Né? Homens de verdade são aqueles que honram os seus compromissos, né? Que tenham a camisa do Brasil para atletas, que tenham a camisa como símbolo, uma raça, e esses nossos deixaram de ser homens nesse sentido. Foi uma decepção. Perfeito, Theo, a tua colocação. Moisés, pra gente também não alongar muito, quero que tu traz a tua consideração sobre a Copa do Mundo, sobre o resultado. Valeu a pena? Claro que eu tenho certeza que tu tá torcendo bastante pro Brasil, mas a Espanha, ela foi merecedora de fato dessa conquista, fazendo um apanhado desde os primeiros jogos aí. Não, como eu falei antes, eu gostei muito dessa Copa, eu acho que foi a melhor de todas mesmo, não só em questão de número de seleções, mas também de surpresas. Cabo Verde, a gente citou aqui, apareceu muito bem, ninguém conhecia. O Grêmio, inclusive, trouxe um jogador de Cabo Verde. Giovani Cabral, esperamos que dê certo, né? Porque o Grêmio não contrata bem, né? Esperamos que o Grêmio tenha achado aquela joia da coroa, né? Mas não sei não, né? O Grêmio não tem comando, não tem time, não tem o treinador. Não me agradou, não fechou. Mas para falar da Copa, né? Da Copa. Né? Para não fugir muito, mas gostei da Copa. Eu acho que foi uma Copa que prendeu todo mundo em todos os jogos. Não posso falar assim, teve um jogo ruim. Até o jogo que terminou 0-0 foi bom de assistir. Foi uma grande Copa do Mundo. E a Espanha, pegar os números da Espanha, 1 gol sofrido, eu acho que mereceu sim chegar na final, ser campeã. E falando especificamente da final,
dominou completamente uma Argentina que sim, veio cansada, passou por 2, 3 prorrogações, né? E não teve o brilho do Messi na final. E aí quando o craque não aparece, o elenco não conseguiu suprir essa ausência do Messi, sendo a estrela, sendo o protagonista. Mas sim, para mim foi uma grande Copa do Mundo e a Espanha mereceu sim essa conquista. Vou questionar o Theo, posso? Fica à vontade. Tá. Curaçao. O quê? O que tu achou daquela seleção também parecida com o Cabo Verde, Sim, né? eles, na estreia, né? Mesmo, eu acho que o 7-1 com a Alemanha não representou o que eles foram, né? Porque eles fizeram um gol, teve imagem do técnico chorando, né? O auxiliar. Mas eles empataram em 0-0 com o Equador, eu acho que foi, né? Que ninguém falou, mas o Rum, o goleiro, foi o melhor da partida. Ele acho que ele fez mais de 10 defesas. Ele foi o grande craque. E no último jogo contra a Costa do Marfim também fez uma boa Copa Costa do Marfim, né? Quase ganhou da Alemanha, saiu na frente e tomou virada. Pois é, estou falando da Alemanha agora, talvez uma das decepções também, né? Câmara do Paraguai. Porque a Alemanha tem um histórico da Alemanha, é chegar ao menos nas quartas, né? Semifinais, né? É a caixinha de surpresa aqui, a Copa. Né? Moisés, a gente espera e conta contigo num próximo Papo de Craque na segunda temporada. Seja muito bem-vindo, é sempre muito bom. Apesar, passa muito rápido, a gente começa a contar histórias, né? Vem muito rápido, a gente agradece, eu e o Theo, né? E a gente vai seguindo aqui o nosso Papo de Craque. Obrigado mais uma vez. Agora tu pode ir lá comer uma carninha do paisano. Com tá certeza, bom? Obrigado, Rafa, Telzinho, Pive, né? Eu acho que Papo de Craque na primeira temporada foi um sucesso e vai vir muitas temporadas da frente. Sucesso, vida longa ao Papo de Craque. É isso aí, é o Moisés, que é nosso colega aqui da rádio. E a gente vai falando dos nossos parceiros também, o Paisano, a Moda Pé Esportes, a Maquipel, a Birrap. E aí, Theo? Cara, que a gente tá com um sentimento diferente nesse... Sim. Porque assim, ó, além da gente apresentar esse programa, a gente virou amigo, né? E foi muito interessante porque eu fui uma pessoa que eu nunca entendi muito do futebol, mas nessa Copa eu me obriguei a assistir os jogos, me obriguei a entender um pouco mais e gostei. E aprendi muito com vocês. E já chegou aqui mais um craque, né? Sério. Mais um craque. Agora, nós o DNA estamos aqui dele... com o Cristiano Ronaldo e o Messi. Esse aqui tem o DNA do craque. O pai dele jogava, viu? O irmão dele jogava muito também. Vini, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que nos acompanham aí em mais um Papo de Craque, né? Ao vivo. Isso é muito bom. Dizem lá na família que eu sou o melhor de todos, né? Não sei. Pelo menos eu digo isso. Que nem o Cristiano Ronaldo diz, sou o melhor, posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. E o Vini pode falar, porque o irmão dele não tá aqui, né? Pois é, não tem ninguém para desmentir. Mas é isso, que bom. Hoje nosso episódio com uma participação muito especial, né, do Carlos Simon, trazendo toda a sua experiência e... Foi só o comer e o pessoal já tá fazendo figurinha, né? Que é barbaridade. Hoje é dinâmica a coisa. É diferente. Mas é muito bom poder estar aqui e repercutir um pouquinho aí depois desse pós-Copa, né? Mas principalmente parabenizar todos aí por essa entrevista com o Carlos Simon aí, que eu acho que fica marcado aqui no Papo de Craque, com certeza. Uma participação muito boa, uma pessoa aqui da nossa região que ganhou uma projeção aí de nível mundial, né? E poder conversar com nós, né, Theo? Ele acho que foi o árbitro que mais apitou jogos de Copa, né? Copa. 3 Copas do Mundo. 2006, 2002, 2006, 2010, mais as Olimpíadas, só parou de apitar porque chegou no limite máximo de idade da FIFA, né, para apitar. Isso aí. Você fala dele, imagina eu, o orgulho que eu tenho, fui treinador dele quando era guri, né? O pai dele recomendava, termina o jogo, volta para casa. O pai dele era rígido, né? Terminava o jogo, ele pegava a chuteirinha dele, enrolava numa sacolinha e ó, vinha embora, né? Então são coisas assim que marcam pra gente e não foi esquecer nunca, né? Que bom, isso é fundamental. Ele estudou, né, aqui em Três Passos, aqui, enfim, tem no muitos... Colégio das Irmãs. Isso, no Colégio das Irmãs, aí, no Espírito Santo, onde é a Unijuí hoje. Então tem toda uma ligação aqui também com Três Passos, enfim, acho que a gente quer agradecer muito a disponibilidade dele em poder nos atender hoje à noite. E vocês já falaram um pouco também, né, mas o que eu quero trazer aqui é que fiquei surpreso com a falta de qualidade da Argentina nessa decisão. Messi estava escondido, né, Vini?
E aí, méritos da Espanha. Exato. Não Ela é? neutralizou. Isso, perfeito, Théo. A Espanha, assim como já tinha neutralizado a França, acabou com todas as possibilidades da Argentina. Não é demérito do futebol argentino, não. É mérito da Espanha, que conseguiu fechar todas as armas ali que a Argentina poderia ter. E ainda assim, eu acho que a Espanha poderia ter matado já o jogo no tempo normal, porque correu o risco depois na prorrogação ainda de sofrer um empate, né, Théo? Né, eu acho, teve 2 polêmicas, né? Pra mim a expulsão foi justa. Porque ele, né, o Cubarsi, ele sofre uma falta que o Enzo já tinha cartão, ele tava com a vontade assim, chegou levantando, e o gol anulado, eu acho um absurdo ter anulado aquele gol. Sim, o segundo gol da Espanha. Da unha, só. O que lá que tem a falta. Tem uma falta, isso? Pois é, eu também achei um lance bem polêmico. Durante a Copa teve outros lances que não anularam, né? E nesse, então, a falta de critério. E a expulsão do Enzo Fernandes ali também foi determinante para a fragilidade ainda maior da Argentina na prorrogação. E o Dibu salvou a Argentina. Foi um dos responsáveis em toda a Copa desse bom desempenho. Mas o Theo falou uma palavra, uma frase interessante antes, que a Espanha é a nova escola de futebol, né? Desde ali que ganhou a primeira Copa. Sempre que foi pra final, ganhou. Isso aí. A Espanha ela não foge da sua filosofia, que é a posse de bola. Primeira coisa, ter a posse de bola, poder trabalhar. A gente nota durante a partida, né? Triangulações, movimentações. Aquele meio campo já vem isso do Xavi, do Iniesta, do Xabi Alonso. Olha só que sequência, né? Uma sequência e é isso. E é aí que a gente sempre discute, né? No nosso futebol, que o Brasil precisa resgatar a sua essência. Né? Pode ter, talvez, o treinador estrangeiro, mas ele vai ter que extrair essa essência de volta ao nosso futebol. Temos que renovar o nosso grupo. Tem muito jogador experiente que agora já deu o que tinha que dar. É hora de dar chance para os novos aí. A França, a Espanha, outras seleções é exemplo para nós. Esse treinador é tão bom assim? O Luiz de la Fuente? Não, do Brasil. Se fosse bom, a Itália pegaria ele, né? Pois é. Terceira Copa. Tem esse questionamento, né? Terceira Copa que a Espanha, que a Itália não tá, né? E a Itália que é o Guardiola agora, né, Theo? Vai endireitar. Sim. Vai fazer jogar. Né, tipo, as principais seleções estão buscando suas origens, né? Tipo, a Alemanha tá indo atrás do Klopp. Sim. O grande treinador. E bom treinador. Baita treinador, vai ser uma baita. Viu, pessoal, aqui nós temos um questionamento no Face. Quanto tempo vocês acham que levaremos para resgatar aquele futebol que vimos na seleção brasileira do passado? E o que vocês acham de ainda cogitarem Neymar na seleção? A gente já fez essa pergunta, né? Mas Sim. A questão do Neymar, eu até acho que ela é um momento de questionar mesmo, né? Por tudo que ele apresentou ou deixou de apresentar. Mas é um cara que a gente sabe que tem potencial. Sim. Não adianta dizer que não, o cara pode até não gostar do Neymar, mas o potencial dele é dos melhores, né? Não tem. Mas por tudo que o Brasil apresentou hoje, nessa Copa e nas outras também, eu acho que a gente vai ficar aí umas 3 ou 4 Copas sem conseguir conquistar um título. É uma pena. Mas é que tem se o Neymar ainda não conseguiu ter o preparo físico ideal nessa idade, imagina mais 4 anos pra frente. É só ele se cuidar. Eu vou dar a minha opinião aqui a respeito do Neymar. Depende muito mais dele esse protagonismo. Coisa que nesses últimos 4 anos, cá pra nós, ele não quis se preparar nem na Arábia, nem no Santos. Ele teve a oportunidade de se preparar, de ser a nossa referência, assim como foram outros jogadores. A idade dele ainda nem estava tão avançada como de outros jogadores que participaram da Copa. Mas me parece que o desinteresse vem muito mais dele do que da torcida, de grande parte da torcida que apoia, que incentiva, crianças, adolescentes que enxergam nele uma referência, mas que estão órfãos. A verdade é essa. No Santos ele não consegue ser protagonista, num time muito ruim do Santos. Sim. Então, eu acho que tá faltando a parte dele, né? Nesse conjunto todo tá faltando a parte dele. Ele tem que fazer a parte dele. Deixa eu fazer um bate-bola aqui com vocês, bem rapidinho. Perguntas rápidas, respostas rápidas também, tá bom? O craque da Copa do Mundo, na tua opinião?
Rapidinho, não pense. Rapidinho. Messi ou Messi? Messi. Craque da Copa do Mundo, pra mim o Messi também. Messi. Messi. Quem foi a revelação dessa Copa? Revelação? Vozinho, eu acho. Dá pra se dizer? Mas olha, não, porque a O Barcia, revelação... o zagueiro O do... Barsi A também. revelação Mas é que não necessariamente precisa ser pela idade, Não, né? não. Pode ser, porque ele É, apareceu, bro. ninguém destaque, sabia né? dele. É. Mas o Cubarci é um bom nome, né? O melhor treinador? Lá foi. Muitos se falaram, né, do Bubista, do Cabo Verde, e acho que o Scaloni também. Mas eu dou os méritos pro De La Fuente da Espanha, porque acabou derrotando aí É verdade. grandes forças, né? Mas o Scaloni a gente é tem bom. que tirar o chapéu. Não, era um treinador que quando assumiu a seleção da Argentina nunca tinha treinado clube ainda, não tinha grande experiência. Assumiu uma bronca num momento difícil, a Argentina vinha de um jejum Em grande, 18 caiu nas oitavas e em 22 foi pra final. né? Isso aí, então o Scaloni a gente tem que respeitar muito pelo trabalho que ele fez. Esses três foram os melhores, eu acho. Com A certeza. melhor torcida. E essa eu respondo. Eu achei a Noruega a remada do barco, cara. Pode ser que é só uma... Pode ser que é um pontinho. Num linguajar campeiro, Mas não- né, que você conhece, Sim. essa remada matou a pau. Matou a pau. Porque assim, ó, vamos falar agora uma palavra feia. Tenho certeza que o time que jogou com a Noruega, quando eles estavam no meio do jogo, no final, o jogador que tava lá jogando contra o CK, né? Porque não... Sentiu. Sentiu, é uma pressão. Uma pressão gigantesca. Não, com certeza, a Noruega Com certeza. chamou atenção. Me chamou muita atenção a torcida do Congo, que tinha lá um personagem. Sim, enfim, né? ele ficava O Lumumba. imóvel no jogo. Isso. Ah, ele sim. ficava- Mas ele não foi junto porque ele pegou Ebola. Isso, pois é. Então, Barbaridade. ele- O homem foi chamou azarado. atenção, mas isso é o bonito das Copas, justamente é a diversidade das torcidas, né? Isso aí. Aqui no Brasil foi muito... Eu lembro que na época a torcida Holanda chamou muita atenção aqui no Brasil. E o Rafa agora acho que não vai conseguir continuar aqui, ó. Vocês me desculpam. Vamos lá. A torcida do Japão também tem uma maneira diferente. Eles limpam o estádio, né? Que educação. Torcida japonesa já é tradicional, né? Essa questão. Dá um exemplo bonito. Mas foi legal também, porque muitos países novos participaram da Copa do Mundo. Por ter ampliado para 48 seleções, né? Possibilitou essa variedade de seleções, de culturas diferentes. E eu acho que isso fica, né? Fica é um legado aí que essa Copa do Mundo deixa, hein? Rafa, eu vou questionar um pouquinho disso, nós todos aqui junto. Esse número muito maior para a próxima Copa, jogos no Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia. Não, Marrocos e daí... Portugal. Esses três na América do Sul, aí Marrocos, Portugal e Espanha. Porque Marrocos fica em determinado ponto lá, a 13 quilômetros do território da Espanha. São muito próximos. Muito próximos. Então, vai ser uma Copa com mais países e em mais países, né? Em 3 continentes, a primeira vez, né? Pela primeira vez. Então, eu acredito que seja uma Copa mais bonita de se ver. Sim. Talvez não vai ter tanta qualidade, mas sempre tem que botar o pé atrás, né? E essa Copa também, você achava que não ia ter a qualidade que teve, né? Teve muito. O gol mais bonito pra vocês? Aí eu achei o gol do Cabo Verde contra a Argentina foi muito bonito. Pra mim, o gol de Cabo Verde, a jogada é sensacional, toda a jogada e o arremate final é... E a importância do gol. Claro, né? sem dúvida. Então, Foi o por gol mais isso, aquele gol foi o gol mais bonito. Eu sei que vocês são bem técnicos, mas teve alguma zebra que foi engraçada? Uma furada? Eu acho que o Muslera espalmando pra dentro contra a Espanha. No Gol contra o Muslera. Sim. Foi tão forte assim? Foi muito. Para um jogador de seleção não pode. Um jogador goleiro de Seleção seleção do não Uruguai, pode. em todos os sentidos, foi uma decepção Também. completa. Quase tanto quanto o Brasil. Isso aí. Theo tem perguntas, né? Vai lá, Um Theo. salve pro meu pai que tá assistindo, mandou Opa! aqui. Olha aí, Ele tem orgulho e observar minhas análises precisas. Muito bom, Olha que isso joia, aí, que parabéns. Que joia. Entrando assim numa questão técnica da Copa do Mundo.
E vamos falar um pouquinho do Brasil. A gente já comentou muito sobre no episódio passado, que inclusive estávamos nós 4. O Brasil tem um trabalho muito, muito duro agora pela frente. Mas até montou a seleção do próximo ciclo, lembra? Sim, é verdade. Esse trabalho começa já agora no mês de setembro, vai ter a primeira convocação. Contra a Austrália, um amistoso, eu acho, né? E a gente já espera, o torcedor brasileiro ele não tem mais paciência nenhuma mais. Ou o Ancelotti, a comissão dele já começa a partir de setembro a moldar aquilo que ele quer da seleção, já com um grupo renovado e podendo montar já um time base, já de início, porque o Brasil não tem mais espaço para fazer uma eliminatória ruim, fazer uma Copa América decepcionante, não tem mais espaço. A torcida precisa ter uma resposta agora, até pelo investimento que está sendo feito do Ancelotti. House von Kukas botou aqui, ó. Neymar deu para nós tão sonhado ouro olímpico, mas teve muita lesão depois que foi para a França. Posso mandar um abraço especial para esse House von Kuka lá de Campo Bom? Viu? Ele botou esse meu pai pive. Tu conhece, né? Conhece esse rapaz. Esse meu filhão, João Guilherme. Um beijo. Grande abraço, João. Eu tava lendo aqui, House von Kuka. Eu pensei, mano, é a empresa dele, né? É uma padaria, uma panificadora. Que joia, que joia. Ó, aqui, ó, a Zuleika Mancos, parabéns pelo programa, Theo, você é show, não tem medo de se desafiar. Ela veio de Itapema e tá aqui em Três Passos. Tá aqui em Três Passos. Isso aí, a Zuleika fardada do Grêmio, onde eu vi ela é no gremista, centro aí, é gremista. É do nosso time aí. Uma pergunta pra ti, Vini, pro Theo. Qual o treinador mais pressionado nesse momento? O Ancelotti da seleção ou o Luiz Castro? Luiz Castro. O Luiz Castro acho que tá mais, até porque o Ancelotti vai ter esse ciclo de 4 anos. E o Luiz Castro, mais umas 4 semanas aí, quem sabe. Não, ele tá resposta no próximo jogo. Mas ele já nem, quinta. Ele nem vai lá pra Bolívia. Eu acho que ele já viu que a coisa já não foi, né? Tá feio. Mas não, claro, ele... por uma questão de saúde, a gente tem que respeitar. Dá pra entender, mas ele que vai montar o time, né? Sim. E o auxiliar dele pensa como ele, E né? na verdade o Grêmio só tá colocado nessa questão de ir para um playoff de Sul-Americana porque ele mesmo decepcionou na primeira fase. Num grupo fácil, ficou muito fácil. Em segundo a gente podia fazer uma análise da dupla Grenal, por exemplo, né? Facilmente. Todo gremista sabe que o Grêmio é um dos maiores candidatos a cair. Só ou aquele que não entende de futebol, né? E que o Inter não é candidato a cair. Por quê? Porque o Internacional, eu posso falar de cadeira porque eu sou do Grêmio, mas o Inter joga mais futebol. A expectativa do torcedor do Inter, dá para entender que o time dele vai apresentar um futebol melhor. E o nosso não. O nosso time não vai apresentar um futebol melhor, porque não tem peça e não tem comando. Nós estamos numa enrascada, né? Eu tenho ainda as minhas dúvidas do time do Inter, o que pode render, mas também acho que me parece o trabalho ali do Pesolano, apesar das dificuldades, parece ser um pouco mais consistente que a nossa. Mas eu não sei se estão muito longe, até porque eles, venderam o Borré, só tem o Alejandro, assim, quem eles vão trazer? Eles não têm muito dinheiro também. Não, os dois times estão endividados, assim, até... Nós podemos, uma hora dessa, até convidar para participar aqui também o do Bada, né? Que é o dirigente do Grêmio, né? Ele é daqui de Três Passos. Temos as nossas torcidas organizadas de Inter e Grêmio aqui na cidade, né? Que podem também estar participando. Mas a crise é profunda na dupla Grenal. Nós nunca tivemos um momento tão ruim do nosso futebol como está acontecendo nessa temporada de 2026. E agora eu indagando vocês, qual que é o principal erro do nosso... Aqui todos nós somos gremistas, né? Qual que é o principal erro do Grêmio? O que o Grêmio teria que fazer para mudar? Eu acho que o Grêmio tá fazendo o caminho certo, que é usar a base. Se tu usa a base, tu revela os jogadores. O Grêmio, historicamente, né, sempre teve uma base muito boa. E se vender, vai se reestruturando, usar esses jogadores, né, pra fazer dinheiro. A principal solução é usar a base. E não contratar tantos jogadores estrangeiros. A questão do estrangeiro é muito relativa. Tu pode ter mais, mas desde que ele tenham qualidade, mas que tu saiba o que ele joga.
Isso, o Theo foi perfeito, né? A base é o que a gente sempre insiste, ainda mais nós aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente tem experiência. Os grandes times. Nós somos provincianos, a nossa casa tem gente boa. E os grandes times do Grêmio e do Inter ao longo da história tiveram jogadores criados Quase no Beira-Rio da e no base. Olímpico, na Arena. E precisa resgatar isso e precisa também ter uma modernização de gestão nos dois clubes. Não é possível mais fazer contratos como... Agora nós estamos refém do Luiz Castro. Por que o Luiz Castro não caiu ainda? Porque o Grêmio não quer pagar a multa 20 milhões. multimilionária dele, né, na casa de 30 milhões. Porque daí vai ter que trazer um outro treinador, vai ter que pagar 2 técnicos, e outros clubes vivem a mesma realidade. Talvez o Grêmio esteja pagando o Mano Menezes ainda do ano passado. Sim, tá pagando. Então, Mano Menezes e Renato Portaluppi ainda tem. Nossas gestões, né, modernizar, profissionalizar, vai ser difícil da gente sair desse buraco. Pois é, mas os clubes de empresa, SAF, né? a SAF, Mas eu acho que... é o caminho para a dupla? Eu tenho um pouco de receio pelos exemplos que a gente tem aqui no tipo Brasil. Botafogo, Vasco, não foram, sabe? O Botafogo deu certo até um tempo, agora tá endividado. Mas tem o Cruzeiro, o Vasco ainda o não. outro lado também, né? Por exemplo, você acha que um empresário vai fazer um contrato com o Luiz Castro por tanto tempo, com tantos valores, tão alto valor? Não vai, né? Não. Ou vai trazer o Bright White pelo preço que trouxeram e os gatilhos fazem com que ele seja um dos jogadores mais bem pagos do Brasil. Não, é isso. Eu acho que talvez não precise transformar numa SAF propriamente dita, mas se nós não modernizarmos a nossa gestão com pessoas ali realmente qualificadas, que até devem ser bem pagas para isso, mas que realmente entendam de futebol, porque hoje o que tem de gente ocupando cargos em Grêmio e Inter, mas que não tem a mínima noção do que estão fazendo lá, é demais. E não é atual... É uma sequência de gestões aí desastrosas. E a gente vê agora, interrompendo até o Theo, a gente vê uma dificuldade do futebol brasileiro num período, né? Sim. Eu acho que só 2 times do futebol brasileiro se escapam disso. A seleção, ela reflete... Exatamente, e vai reflexo. Palmeiras e Flamengo, né? Tá vendo? O Corinthians chegou no 4º transfer ban. Mas aí, o Corinthians é um exemplo de time quebrado. A gente tem que pegar esses exemplos do Flamengo, do Palmeiras, que se reestruturaram um pouquinho com dificuldade. O Palmeiras, até um tempo atrás, não revelava ninguém nas bases. Não era referência para nada em categoria de base. Hoje é a principal referência. O Flamengo vendeu 2 grandes jogadores e se reestruturou. O Paquetá e o Vini Júnior saíram, ganhou um monte de dinheiro. E soube usar, não foi usar dinheiro com jogadores, né? Primeiro pagou as dívidas. Isso. Mas qual é o jogador do Palmeiras que você considera um craque? Não tem grande craque, eles têm vários bons jogadores. Exatamente. Esse é o grande segredo, Esse é o segredo. No Flamengo, o grande craque é o Arrascaeta. Claro que é, né? Uma referência também. Mas o Flamengo chegou ao patamar de se dar o luxo de hoje ter uma seleção mundial, né? Jogando pelo Flamengo. E os nossos clubes, se não se prepararem... tá aí, o quadro é esse. Hoje nós não fazemos frente ao Mirassol. Pois é. Ninguém mais respeita os nossos times, nem em Porto Alegre, muito menos fora de Porto Alegre. Qualquer time vem aqui e faz frente. O Grêmio agora a nossa torcida estão torcendo para que a gente caia fora da Sul-Americana e até da Copa do Brasil, porque temos que focar no brasileiro para chegar em 45 pontos. Mas isso é aniquilar o nosso futebol. Eu acho um absurdo isso também. Mas muita gente está defendendo, porque eu entendo a preocupação do torcedor. Mas veja que ponto nós chegamos. Mas é uma realidade também. Tu focar, eu vou focar aqui. Não, tem que jogar as 3. O Guerrinha, no sala de redação, hoje falou bem assim... O Grêmio não tem time para uma competição, quanto mais para 3 competições, sabe? Mas veja, só que daí isso chateia demais. Claro. E afinal de contas, então, qual é a função mesmo caso daquele que o Grêmio perdeu de 4-0 e a gente estava torcendo para terminar o jogo, nós só perdemos de 4-1. Pois é. Contra o Mirassol. Né? Não, foi antes da parada ainda. Contra o Corinthians, só perdeu... Corinthians foi 3-1. Contra o Flamengo, foi lá, perdemos o jogo. Ainda bem, não perdemos de muito. Mas e a nossa história... Estão apequenando, né? Os nossos clubes aqui.
A dupla Grenal. E a gente vê também a palavra apequenando até os jogadores de fora que jogaram na nossa seleção, falando um pouco da Copa, também não teve destaque, né? Ali Vini Júnior, que são jogadores que ganham milhões e milhões e milhões, não mostraram futebol, né? Vende aquilo que eu falei antes, eu queria comprar eles pelo que eles jogam e vender pelo que pensam que jogam. Né? É isso aí. Não, isso, é o que a gente tá tentando dizer, né? E aí é difícil às vezes ter esperança em razão da nossa cartolagem aqui no Brasil. Todo mundo, a receita tá aí, tu tem que botar o pezinho no chão, voltar lá, trabalhar com as bases da seleção também, fazer uma reestruturação no futebol brasileiro como um todo. Botar um treinador das federações. Tipo, botar grandes jogadores com os adolescentes. Pra Isso. estruturar, tipo, vamos fazer lá. Esse aqui eu vou usar. Bota. Esse aqui eu não vou usar. Que daí sobe, daí não dá certo, é criticado pela torcida e sai. E ganha dinheiro. Viu, a gente podia falar até daqui, do nosso futebol de Três Passos e da região. Há casos semelhantes, só que a gente não pode falar jogadores que o empresário vinha ver e o treinador tinha que botar. Sim, né? Com certeza. Tem muito disso também. Isso eu questionei um dirigente, né, numa oportunidade, eu disse, o teu treinador tá louco, olha o que ele tinha... Cara, você não conhece, o cara veio ver o outro jogar. Quer dizer, o torcedor, isso tem na dupla Grenal também. Claro que sim, mas sem dúvida. Não se explica determinadas contratações a não ser que alguém ganhe comissão por fora ou tenha algum interesse, porque não se explica o que pagam para determinados profissionais, sejam treinadores, jogadores, enfim. E não se explica que alguns jogadores estejam vestindo a camisa dos nossos times ou até da seleção. Porque agora, nesse último ciclo, foi tão esculhambada. Sim. Tinha jogador que não nem para ser reserva, quanto mais para ser titular da seleção. Qual é o jogador aquele que foi para a seleção como... Porque o empresário foi exigiu... lá na época do Emerson Leão ainda. Era um jogador do esporte, o Leomar. Na época foi convocado, anos depois, o Leão e o pessoal da CBF. Não, era um jogador, um volante mas não tinha nenhum destaque. Igual assim, a ele, era um bom jogador no Campeonato Brasileiro. E aí ele foi convocado. E aí todo mundo na época já suspeitou. E anos depois o próprio Emerson Leão e dirigentes da CBF admitiram que ele foi convocado para ele ser valorizado, para depois numa futura venda, logo ali aconteceu a venda, ele estava já com um valor a mais de venda em razão de ter vestido. Mas o lateral esquerdo, que era do Inter, de Porto Alegre, também foi convocado e que ninguém esperava que ele fosse convocado faz uns 10, 12 anos mais, e que foi convocado e para valorizar. Talvez tenha sido aquele que falhou num jogo do Inter lá no México, lá era Jefferson com o nome dele até. Eu não me lembro também. Mas então são essas me parece que andou jogando pela seleção. Agora também não. Essas histórias que acontecem, né? Que nós, por estar distante da capital, a gente só ouve algumas falas. E há um comentário. Eu vou contar uma historinha que é rapidinha, que quando o Grêmio jogou contra o Figueirense, lá na ressacada, no Orlando Scarpelli. Orlando Scarpelli, nós fomos lá, um grupo de Três Passos, nós morávamos em Canasvieiras, e nós tinha umas 20 pessoas, aí fizemos uma excursão, fomos assistir o jogo. E o Zinho, o encerradeiro, aquele, né? Sim. Arrodeava, ele era um bom jogador, depois na seleção ele jogou muito mais do que no Grêmio até. E aí um grupo de torcedores lá com bandeira do Zinho, gritava, e Zinho, pra cá, Zinho, Aí eu pedi para um cara daquela torcida, qual é o jogo que vocês estão assistindo, né? Daí ele disse, nós estamos assistindo o jogo do cara que nos paga para vir para torcer para ele. O futebol, infelizmente, é assim, Tem né? muita coisa nos bastidores que a gente não é bom nem ficar sabendo. Não dá para entender. Kleber, não? Esse lateral? Não, o Kleber não. Não, mas eu acho o que Kleber foi é o lateral esquerdo, foi pro Santos, veio do Santos, aquele era bom. Não, tinha um outro. Tem um outro aí, se não me engano eu não tenho bem certeza se não era Prates, Daniel Prates. César Prates, eu acho que era. Que bacana. Ficou por isso, né? Mas é isso, eu ainda sou um pouquinho mais otimista que o Pive. Eu acho que talvez nesse ciclo aí a gente já consiga montar uma seleção, não digo para ser campeã,
Mas que pelo menos resgate um pouquinho do orgulho, porque não precisa ser jogue. campeão. Não, que a seleção jogue, argentina voltou agora para Buenos Aires, foi aclamada lá. Sim. Outras seleções fizeram bonito. Não é a questão de levantar a taça na Copa do Mundo, mas que pelo menos na Copa América faça bonito, que nas eliminatórias jogue bem. E vocês viram a bem. postura dos jogadores da Argentina após a derrota? Essa foi lamentável. E eu não espero muita coisa diferente, feio. Viu, Rafa? A gente que acompanha o futebol... Os argentinos sempre tiveram dificuldade de aceitar a derrota, de aceitar que eles têm um futebol muitas vezes inferior ao adversário. Foi o Jefferson. Jefferson, é isso aí. Foi um lateral que... Ele tinha poucos jogos no profissional e foi convocado. E era um jogador muito mediano. Tanto é que... Falhou num jogo decisivo do Inter na Libertadores, lá no México, e acabou vestindo a camisa da seleção. Mas só para voltar aqui, é isso... A torcida tem que voltar a ter uma empatia com a seleção, uma proximidade. Mas para isso, aí tem que vir de lá para cá. É lá de cima que tá faltando um trabalho maior de aproximação com a população de uma maneira geral, né? Para que isso não é só o futebol. Essa semana aí tá uma crise grande no vôlei masculino do Brasil. Tá? A Confederação Brasileira de Vôlei está sendo pressionada. Foi a pior campanha que o vôlei masculino teve agora. Desclassificado na primeira fase da Liga das Nações aí. E então é uma série de questões que precisam ser resgatadas. E não é só o futebol, outras questões aí que a gente precisa resgatar também. Pive, Vini, a gente agradece. A gente encerra hoje uma temporada, que é a temporada da Copa do Mundo, mas o Papo de Craque ele continua. E vocês foram fundamentais na nossa conversa e ele vai continuar. Sim. Então vai ter muito episódio ao vivo, vai ter participações. Vocês têm muita bagagem, conhecem muita gente, então, sabe, trazer essas pessoas diferentes que trazem aquela história marcante deixa o nosso episódio ainda mais bonito. Então a gente agradece a vocês e até o próximo episódio. Sim. Eu quero agradecer ao pessoal da 92 que me deu essa oportunidade de falar mais uma vez nessa rádio, né? Tenho orgulho de dizer que já trabalhei aqui com o pai desse guri aí e ter o prazer de estar junto com esse menino aí, que é um menino de ouro, né? Se fosse argentino, seria ele Pibe de Ouro, né? Um garoto de ouro. E orgulho mesmo. E você que está surgindo aqui no rádio também, Rafa, sucesso para ti. Para todos nós. Valeu. Sempre que me convidarem, eu estarei aqui, tá? Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, né? Retornei aqui a 92 agora, no dia 1º de julho, então já pude também participar aqui do Papo de Craque e a gente está sempre à disposição para poder contar as boas histórias do futebol, valorizar aqueles que fazem a história do nosso esporte, seja ele local, regional, em nível de estado, de Brasil, e sempre fazer uma resenha boa aqui. Agradecer muito ao Theo, ao Rafa, ao Pive, a todos que estiveram conosco aí ao longo dessas últimas semanas. Um abração a todos. Show de bola, a gente agradece ao Vini, ao Pive, também ao nosso colega Moisés. Jairo, foca aqui eu e o Theo agora. Foca aqui eu e o Theo, tá bom? Porque não vamos encerrar ainda, porque tem um presentinho pro Theo. Pra mim? Dá pra abrir agora ou não? Abre agora. Tem que abrir. Se for doce, pode repartir. Se for doce, eu quero. Vamos rasgar. Olha que joia. Já mostra lá, sabe o ângulo. Aquela lá. Um nome e olha que mais bacana aí, ó. Segura aí. Muito bom, parabéns. Que joia. Gente, uma salva de palmas pro Papo de Craque. Que prazer, a gente tá nesse ao vivão assim, bem desse jeito. Vamos quebrar um protocolo, Jairo? A Carla pode vir aqui aparecer um pouquinho? Vem, Carla, vem. Tem que aparecer. Uma salva de palmas também pra Carla, que ajudou bastante a gente. Moisés, já aparece aqui também. Vamos aproveitar, tá pegando o pessoal aí. Carla, obrigado. A Carla que foi fundamental nossa... Não tem como chamar o Jairo também? O Jairo tinha que aparecer também. Esse é o cara. Que faz funcionar, né? Pessoal, obrigado mesmo. É um prazer, o Papo de Craque continua e o Estúdio Cast da 92 está aí para isso, pra gente trazer muitas novidades. Então, a gente se encontra no próximo episódio com essa equipe maravilhosa aqui e até lá, gente. A gente tem que agradecer que o Papo de Craque
foi um oferecimento do Paisano, a Moda Pé, a Ligue, a Maquipel, também a B-Rap e o Las Vegas Burger. Obrigado, Theo. Obrigado. Que amizade que a gente construiu, Obrigado e com pela certeza... oportunidade de estar aqui, né, comentando. Muito obrigado. E obrigado pelo presente também. Manda um abração pro pessoal lá. Abraço, me sigam, né, quem ainda não me segue no Instagram, @TheoComentarista. E obrigado pela oportunidade. Grande beijo, gente. A gente se vê no próximo episódio do Papo de Crack, na nossa próxima temporada. Um grande beijo e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Salva de palmas, é o Papo de Crack.